Mas se você não sabia quem é Kim Kataguiri, ele não só pediu a minha prisão, ele pediu a prisão das pessoas inocentes. E ele não só fez isso, ele é a pessoa que colaborou com Luciano Ayan para a criação do termo, né, que depois foi cunhado pela imprensa, do tal do gabinete do ódio, porque em ano eleitoral eles vão chegar dizendo para vocês que eles estão lutando contra Alexandre de Moraes, contra a ditadura, contra a tirania e contra o Lula, sendo que o Kim Kataguiri se uniu com o PT para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e ainda colocava o nome das pessoas no Twitter marcando o Alexandre de Moraes para que elas fossem presas. Quando nós lutávamos contra o PT, ou seja, quando nós lutávamos ali contra o que estava acontecendo, e nem contra o PT, quando a gente lutava só contra o STF, sem o PT ter tanta força como teve agora nos últimos anos, estava todo mundo unido, cara. Canal divulgava canal, as pessoas se uniam e se ajudavam mutuamente, canais de direita divulgavam uns aos outros. De repente, quando o STF, junto com o PT, ganhou mais força após 8 de janeiro, uns entregaram uns aos outros. Eu vi vídeo do Kim Kataguiri falando contra Alexandre de Moraes, dando uma de homenzinho, brabão. Olha, você que está em casa nos assistindo, se você não sabe, o Kim Kataguiri queria... É bom vocês saberem disso. O Kim queria minha prisão, pedindo ao Alexandre de Moraes. O Renan Santos, idem. Eles pediram a minha prisão, sem crime. Eles marcavam o Alexandre de Moraes no Twitter para que ele me prendesse. Esse é o pessoal que agora, em ano eleitoral, está fazendo o quê? Querendo falar para vocês que eles são contra o STF, que eles são contra Alexandre de Moraes. Agora esse pessoal vai vir com tudo, querendo enganar pessoas que estão chegando agora. Porque o Ramagem já falou isso várias vezes, Ítalo. O que resolve a eleição? Não é o eleitor que está apoiando e nem é o eleitor que está contra. O que resolve a eleição é o silence voters, né? Que são aqueles eleitores silenciosos, é a massa. É o pessoal que não acompanha a política todos os dias, não tem ideia do que está acontecendo e no último instante quer pegar algum tipo de informação ou vai pedir ajuda para um primo ou para um amigo para saber em quem votar, e é exatamente nesse momento que a eleição fica decidida. Talvez você seja mais um desses, homem massa, que não acompanha a política, chegou aqui de paraquedas. Eu estou vendo que a audiência está crescendo drasticamente aqui agora, então eu não sei quantos de vocês acompanham a timeline diariamente, ou acompanham a Hora Verde, ou acompanham a Revista Oeste, ou acompanham alguma mídia independente. Inclusive, se você não tem vergonha, tá? Se você chegou agora aqui e não acompanha nenhuma mídia independente, pode inscrever sua dúvida ali. A gente vai ter um prazer de falar com você e conversar com você. Mas se você não sabia quem é Kim Kataguiri, ele não só pediu a minha prisão, ele pediu a prisão das pessoas inocentes. E ele não só fez isso, ele é a pessoa que colaborou com Luciano Ayan para a criação do termo, né, que depois foi cunhado pela imprensa, do tal do gabinete do ódio, para dizer que as pessoas que estavam criticando na internet, elas estavam organizadas, estruturadas, com apoio do aparato estatal, tendo gabinete de deputados envolvidos ali nessa questão toda, como se tudo fosse orquestrado e essas pessoas fossem verdadeiros criminosos querendo fazer golpe de Estado. O que desagou depois na CPMI das fake news, que foi um desastre para eles a minha presença nessa CPMI das fake news, e depois o meu nome inserido, meu nome e o do Terça Livre, inserido no inquérito das fake news. E aí começou, então, o apocalipse para cima da direita, na caneta do Alexandre de Moraes, com as bênçãos do MBL, com as bênçãos do Kim Kataguiri e do Renan Santos. Então, se você em casa não sabia disso, essa explicação do Ítalo, desculpa dar essa volta toda, Ítalo, mas era bom explicar isso para o pessoal. Muita gente não sabe, mas isso que o Ítalo acabou de explicar do Andrew Lobachevsky se você percebe claramente como que esse negócio de entregar os amigos, entregar pessoas que você sabe que são inocentes, está descrito no livro do Andrew Lobachevsky. O nome do livro chama-se Ponerologia, Psicopatas no Poder. Esse livro que está aqui
na tela para que vocês possam ver. Esse é o livro, com o prefácio do professor Olavo de Carvalho. Esse livro explica o que esse pessoal estava fazendo. Porque em ano eleitoral, eles vão chegar dizendo para vocês que eles estão lutando contra Alexandre de Moraes, contra a ditadura, contra a tirania, contra o Lula. Sendo que o Kim Kataguiri se uniu com o PT para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes e ainda colocava o nome das pessoas no Twitter, marcando o Alexandre de Moraes para que elas fossem presas, encarceradas. Então é bom que vocês saibam disso. É ano eleitoral. É bom a gente falar disso, então desculpa interromper teu raciocínio. Vamos lá. Cara, eu queria mostrar aqui para vocês. Tem um negócio que eu compartilhei aqui. Se vocês puderem compartilhar minha tela aqui. Aqui, pronto. Ele já está fazendo isso, tá? Aqui em Kataguiri colocando aqui, não tenho medo de ninguém. Kataguiri quer convocar cunhada de Moraes à CPMI do INSS. Aí tem um rapaz aqui, um perfil aqui, o Maverick Joker, que deu uma lapada fenomenal. Falou assim, ó, não tenho medo de ninguém. Sabe qual é o problema dessa frase, Kim? Não é que ela seja mentira, é que ela chega tarde demais para ser levada a sério por qualquer pessoa que tenha acompanhado a sequência dos últimos atos dos últimos anos, dos seus atos dos últimos anos. Coragem tem um componente que nenhum marqueteiro consegue fabricar e nenhum grito em caixa alta consegue simular: o relógio. E o relógio é implacável. Em 29, enfim, aí começa, né, começa escrevendo, mas é exatamente isso. A coragem, meus amigos. Não, é bom ler, pode ler o texto todo, acho que vale a pena. Posso ler o texto? Eu vou compartilhar de novo aqui, eu vou ler com detalhes aqui, que ele sistematiza bem aqui as informações. Compartilha isso, pronto. Em 29, deixa eu aumentar a tela aqui. Em 29 de agosto de 2019, está registrado nos anais da Câmara dos Deputados, você subiu à tribuna e disse com a própria boca, abre aspas, foi aprovado um destaque de minha autoria que basicamente derruba um veto parcial do presidente da República, fecha aspas. O destaque que você apresentou junto com o líder do DEM viabilizou a votação em separado que derrubou o veto à Lei 13.834 por 326 votos a 84, criando pena de 2 a 8 anos por denunciação caluniosa eleitoral, o dobro do homicídio culposo. Você, aqui, Kim, né? Você colocou nas mãos do sistema jurídico brasileiro um instrumento punitivo contra quem denuncia e depois assistiu em silêncio enquanto o mesmo sistema usava instrumentos punitivos cada vez mais brutais contra jornalistas, contra influenciadores, contra cidadãos comuns que ousavam questionar o poder. Não estou dizendo que a lei era idêntica ao inquérito das fake news. Estou dizendo que você demonstrou com esse ato que a sua inclinação natural nunca foi proteger quem fala. Foi punir quem fala errado segundo critérios que o próprio Estado define. E essa inclinação explica tudo o que veio depois. Enquanto Moraes derrubava canais, censurava jornalistas e transformava inquérito sigiloso em instrumento de perseguição pessoal, você estava ocupado se autodeclarando de direita antibolsonarista, como se isso fosse medalha de honra e não confissão pública de que o seu inimigo principal nunca foi o sistema que perseguia, era quem incomodava a sua marca política dentro da direita. Cada vez que você atacava quem denunciava os abusos do STF, cada vez que chamava de radical quem pedia impeachment, cada vez que fornecia a narrativa de que questionar o Supremo era antidemocrático, você dava ao sistema exatamente o que ele mais precisava: legitimidade vinda de dentro do campo adversário. Um editorial da Folha contra a direita vale pouco, porque todo mundo sabe de onde vem. Mas quando alguém que se diz de direita repete a mesma narrativa, isso vale ouro, porque neutraliza a resistência interna e isola quem luta. Você fez esse serviço de graça durante anos, Kim, e fez com convicção ou com cálculo, tanto faz, porque o efeito prático é o mesmo. E agora que o Banco Master escancarou
o que qualquer observador atento já sabia, que Moraes trocava mensagens com o banqueiro fraudador no dia da prisão, que a esposa dele embolsa 129 milhões, que 35 senadores de 9 partidos assinaram a CPMI, que impeachment foi protocolado, que a convocação para depor cara a cara já está na mesa. Agora que o custo político de atacar Moraes caiu a zero e defender Moraes virou suicídio eleitoral, agora você aparece com letras garrafais gritando que não tem medo de ninguém e que vai para cima de todos. Olavo identificava esse fenômeno com uma clareza que cortava como navalha. Em toda crise existe o sujeito que passa a guerra inteira calculando e no dia em que a vitória se torna inevitável, aparece na linha de frente com um fuzil que nunca disparou, reivindicando o heroísmo de quem sangrou de verdade. Esse sujeito é mais nocivo do que o inimigo declarado, porque o inimigo declarado, pelo menos você sabe onde está. Esse se infiltra entre os vencedores e corrompe a vitória por dentro, transformando em capital político próprio o sacrifício que outros fizeram enquanto ele assistia de camarote. Você não entrou na política para combater bandido nenhum. Você entrou para construir uma marca. E a marca sempre ditou cada posição que você assumiu. E a internet, Kim, essa mesma internet que você agora usa para gritar em caixa alta, é a mesma que guarda cada vídeo, cada entrevista, cada discurso no plenário, cada destaque apresentado, cada posição tomada e cada silêncio calculado. Nada desaparece e nenhuma quantidade de letras garrafais reescreve o que o relógio já registrou. Tá aí. Olha, foi uma lapada, só que ainda faltou o Luciano Ayan, pedofilia encontrada no computador. Faltou, o que faltou dava um livro. Dava um livro. O que faltou... Gente, quando começaram a abrir a caixa preta do MBL, meus amigos, é que o MBL, hoje em dia, ele não merece uma caixa preta. Ele não tem a relevância, né, para merecer aí um dossiê que seja, né? Mas se um dia ele chegar a esse ponto, meus amigos, vai ser o maior voo de galinha da história. Porque o que esse povo tem de sujeira, e muitas delas que eu e o Alan testemunhamos no surgimento do MBL, porque o surgimento do MBL, quem fundou o MBL, que é o Paulo Batista, deixar bem claro aqui, quem fundou o MBL, que é o Paulo Batista, é um puta cara. Prestem muita atenção nisso que o Ítalo vai falar, desculpa, Ítalo. Prestem muita atenção, porque quem é antigo, o Assis, o pessoal que está aqui, a galera das antigas, do Terça Livre, sabe de tudo isso. Mas talvez você, que tenha chegado agora, não saiba o que verdadeiramente era o MBL, por que ele ganhou força, como ele cresceu e como ele foi cooptado e sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Ítalo, por favor, eu quero que isso vire corte para o pessoal poder saber direitinho o que era o MBL, por que ele ganhou força entre os jovens e como ele foi cooptado, porque pouca gente sabe disso e a gente fala disso desde 2014. Perfeito. Desculpa, eu tive que ouvir um áudio da minha mãe aqui. Me fala de novo. Não, só para você narrar de novo, porque o pessoal, eu quero que faça um corte disso. Você explicar como o MBL começou, por que ele ganhou força e como ele foi sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Vamos lá. Como é que ele começou? O MBL começou... Bom, vamos fazer uma digressão um pouco mais antiga, né? Como é que os movimentos de rua começaram? Começaram lá em 2013, né? Com as chamadas jornadas de junho. Aí, dá para fazer uma análise, dá para fazer alguns programas a respeito disso, né? Mas quem se lembra dessa época, né? Teve aquelas manifestações. E nessas manifestações, que originalmente era uma manifestação, eram manifestações da esquerda, né? Essas manifestações foram, não digo cooptadas, né? Mas porque não tem como cooptar sem algo central, né? Sem um comando central, mas simplesmente a população, que não era a direita, né? Nesse momento, né? Era simplesmente a população decidiu, vamos para a rua também e vamos pedir o que a gente acha. Só que o que eles acham era totalmente o oposto daquilo que a esquerda estava querendo que eles achassem, né? Então começaram a pedir privatização, começaram a questionar o governo Dilma, começaram a fazer um monte de coisa que não era a ideia. A Dilma tinha proposto ali já estava na gaveta já uma constituinte exclusiva, que era golpe de Estado,
Não tem outra leitura que se possa fazer daquele negócio, né? Era uma proposta de golpe de Estado, de fato. Viu que opa, não foi pro lado que eu queria, já tirou essa história da Constituinte para trás, e enfim, o resto, né, muita gente conhece, virou algo já tradicional da direita, ou na anti-esquerda, como você quiser, né, naquela época ainda a massa estava meio amorfa ainda, né, mas virou algo tradicional ir para a rua protestar, né. No no final de 2014, houve a reeleição da Dilma, uma reeleição estranha, mas que era uma eleição que estava ali Dilma e Aécio, né? Então era mais do mesmo, né? 2014, ainda o Teatro das Tesouras acontecendo, né? Enfim, em algum momento surge, agora não vou saber exatamente precisar em que momento, mas no final de 2014 surge o MBL, o Movimento Brasil Livre. Nessa época, o Kim Kataguiri ele era um personagem da internet, né? Ele tinha o canal dele, ele fazia alguns hangouts, até colava algumas vezes, né? Já estava colando lá com a figura do Olavo, mas era um cara que sempre falou de economia, não falava de outras coisas, não falava de conservadorismo. Tanto que teve momentos em que ele apareceu no Pânico lá do Emílio Surita, e ele destaca, ele falou assim, eu não sou conservador, eu sou liberal, né? Ele deixou bem claro. Então, a linha dele era o liberalismo. Nessa época, quem criou o MBL, o Movimento Brasil Livre, foi um cara chamado Paulo Batista. Paulo Batista é um cara muito liberal, né, na economia, um cara manja muito da economia, porém, é um cara que é um cara conservador, é um cara do nosso time, né? Eu gosto Filho muito de do Paulo Batista. pastor, evangélico, cristão. Exatamente, um cara cristão, um cara conservador, né? Acho que ele não é pastor, mas ele fala na igreja dele, enfim. Não, o pai dele era pastor. O pai O dele pai era dele é pastor. pastor, acho que o pai dele é pastor, exatamente, né? E aí o MBL surgiu nesse ambiente, né, com o Paulo Batista. E estava muito bem, né? Obviamente o Paulo Batista, né, começou a angariar outras pessoas dentro do MBL, o MBL começou a, a, a crescer, né? Teve ele cresceu bastante no Nordeste também, eu lembro dessa época, né? O MBL do Nordeste cresceu. Em algum momento, e aí eu não me lembro, eu vou dizer para você que eu não me lembro exatamente a explicação, mas o Paulo Batista ele foi retirado pelo Renan Santos, e o Renan Santos e o Kim Kataguiri tomaram o MBL. Eu Tomando o posso, eu MBL, posso, eu posso só relembrar como que foi isso aí? Eles faziam diga. um trabalho na periferia para ensinar jovens como criar pequenos negócios e lutar contra a força do Estado, ensinando sobre teoria de mercado, ensinando os jovens o porquê que a economia liberal era tão boa, só que o Paulo Batista fazia campanha pró-vida. E aí isso foi inadmissível para o Renan Santos e para o Kim Kataguiri. E essa foi uma das maiores tretas deles com a gente, lá em 2015, porque nós queríamos falar do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida nos caminhões das manifestações. Eu estive, por exemplo, junto com outras pessoas, à frente da primeira manifestação do MBL no Rio de Janeiro, dia 12 de março, 12 ou 15. 12, não lembro se foi 12 ou 15 de março de 2015. 15 de março. 15, né? Então, 15 de março de 2015, eu estava no caminhão, foi de lá que eu soltei o grito que depois espalhou pelo Brasil inteiro, a nossa bandeira não será, a nossa bandeira jamais será vermelha, e eu vim de graça, porque eu falei, pessoal, estou vindo lá de Morro Agudo, Nova Iguaçu, eu morava em Comendador Soares, Nova Iguaçu, conhecido como Morro Agudo, e eu falei, ó, eu vim de graça. Quem mais veio de graça? E a gente gritou e ficou aqui, o Brasil inteiro gritando, né? Eu vim de graça e a nossa bandeira jamais será vermelha. E aí, nessas manifestações, quem era aluno do Olavo estava proibido de participar depois dessa primeira manifestação, porque a gente falava do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida. E isso foi inadmissível, inclusive essa Agenda Pró-Vida do Paulo, que não é o Paulo Figueiredo, tá, pessoal? Paulo Batista. Ele, sim, fundador do MBL, foi retirado pelo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri, sobretudo, acho que o Kim ainda era bem menininho, o Renan Santos é quem realmente tomou a frente e roubou o movimento do Paulo.